E estamos aqui com mais um produto da Fnirse. Agora eles mandaram para a gente testar aqui o equipamento, uma fonte de bancada, uma mini fonte na verdade. E pelo que eu vi aqui é uma fonte de 30 volts por 5 amperes desse tamanho, porque as que eu tenho são meio uns trambolhão e nem chega nessa capacidade que esse produto entrega. Bom, vamos fazer o unboxing do equipamento para ver aqui realmente o tamanho, porque a caixa eu tô achando pequeno. Vamos ver o tamanho dele e as funcionalidades desse equipamento. Para quem não me conhece, me chamo Michel Mick. Aqui no canal tem vários vídeos referente a review de condicionadores de ar e também dicas técnicas de reparo e diagnóstico de equipamento. E aí depois desse vídeo, quando terminar esse vídeo, vocês podem conferir lá, porque hoje nesse vídeo vamos fazer aqui unboxing e teste desse equipamento da Fnirse. E aqui vamos fazer a abertura desse equipamento. Vou pegar aqui uma pontinha, ele vem embalado num plástico aqui. O acabamento das caixas aqui, das embalagens desses equipamentos são bonitas, né? Bom, temos aqui manual, importante saber se nós temos o manual em inglês. Certo, nós temos o manual em inglês aqui, que me parece que ele tem várias funções interessantes. E aqui é bem pequeno esse equipamento, hein? Aqui nós temos os cabos, né, as pontas de prova, um cabinho USB e outra ponta. Bem interessante que esses cabos aqui dessa fonte, elas são cabos de uma boa espessura, não são aqueles cabos finos. Parece que é um bom material, porque ele não é aquele plástico duro, ele lembra até um produto meio siliconado, parece um silicone. E aqui nós temos o equipamento, mais portátil que isso daqui para uma fonte. Eu não posso nem dizer que isso aqui é fonte de bancada, isso aqui é uma mini fonte mesmo, portátil. Bem legal esse equipamento, hein? Bom, aqui nós temos a entrada USB-C. Temos outras entradas aqui, vou precisar ler o manual para poder passar para vocês. E estamos aqui agora com o aparelhinho na bancada, né? Fazer alguns testes. Na verdade, esse equipamento aqui, ele necessita de uma fonte, tá? Não veio com ele, mas tem anúncios que eu vi com venda que já vem com a fonte. Tanto a fonte DC normal, tá? Aqui, que pode ir de 5 volts até 32 volts. E tem a fontezinha C aqui, que aí você coloca o carregador de celular, tá? Aí aqui seleciona em qual você quer, né? Se você quer ou para DC, é uma chavinha seletora, ou alimentado pela fonte DC aqui, desse pino, ou pela entrada C. Aí na questão, se você for utilizar, por exemplo, carregadorzinho, né, de celular, esse daqui é um super fast da Samsung aqui que eu vou utilizar. Ele libera 9 volts, mas tem alguns mais parrudos, né? Por exemplo, da Xiaomi, que consegue trabalhar aqui com 19 volts, tá? Aí a questão da corrente, da potência, vai ser limitado pelo carregador. Ou então você pode colocar aqui uma fonte até 32 volts, né? Como esse equipamento aqui é interessantíssimo para quem faz até projeto pequeno, que faz para Arduino, precisa ver quanto tempo vai ficar ligado, por exemplo, o consumo ali para utilizar uma bateria, por exemplo. Então é interessante, aí você pode utilizar até um desse daqui, tá? Em conjunto com esse equipamento para fazer toda a medição que for preciso, né? No caso aqui eu vou ligar para demonstrar, né? Para utilizar ele direto no C e vou ligar ele na tomada. Na hora que você liga na tomada aqui, né? Você energiza, ele já automaticamente acende e são essas informações que você tem no painel. É simples, de fácil visualização, mas é bem interessante. Você tem outra opção também, se apertando esse botãozinho aqui,
que é o que muda as seleções aqui de corrente e tensão, você entra na parte gráfica para você fazer aí, acompanhar, como se fosse um data logger, né? No computador, quando você faz a conexão com ele por software, tá? Tem aqui a entradinha, você liga lá no USB do computador, você vai baixar o software no próprio site e aí você consegue ter o acesso, né, também, você faz modificações de tensão, corrente, tudo por lá, e as leituras aqui, você muda o tempo de leitura, tudo pelo computador. No caso aqui eu não vou nem usar, eu prefiro usar assim porque é mais fácil para mim, é prático, né? Tô vendo aqui. E nesse caso, não posso dizer uma fonte, mas ele é um gerenciador, um controlador de energia, né? Digamos assim. Tem um negócio interessante nele que os outros maiores, como esse daqui, eu não consigo, tá? No caso, se você ver aqui, eu vou controlar a corrente dele, eu não consigo ter uma precisão aqui para controle de corrente, né? No caso, eu estou tentando ir para o mínimo ali, eu não consigo, que seria, por exemplo, é difícil controlar. Aqui, nesse equipamento, eu preciso, por exemplo, fazer um controle aqui de corrente. É uma função que eu já estava procurando já fazia um tempo. Que é o quê? Eu vou vou voltar para o modo normal. E aqui eu tenho tensão e eu tenho corrente, tá? Aqui eu selecionei 10 miliamperes, que aí a gente vem para o lado e aqui você seleciona a corrente que você quer, né? O que faz a mudança dos valores é esse dial rotacional aqui, tá? Vou deixar, por exemplo, em 10 miliamperes e ali a tensão eu vou deixar por enquanto ali com 3.1 para vocês verem aqui, no caso, como eu comprei alguns diodos Zener e eu achei estranho como que ele estava atuando, não estava atuando numa faixa certa, e às vezes para a gente poder fazer, aqui é um Zener, tá, de 3.3 volts. Eu vou ligar ele aqui para fazer um teste. E para ligar o equipamento, eu preciso apertar esse botão aqui que ele vai liberar a tensão que vai para os cabos, por exemplo, né? Então eu vou deixar aqui o meu Zener quietinho aqui nas garras e vou ligar. E aí ele vai acender essas luzes indicando que ele está operacional. E aqui na tela também ele está o run, né, de funcionando. E agora eu vou começar a aumentar a tensão até onde ele começar a consumir. Ele começou a consumir. Por exemplo, aqui mesmo em 3.33 3.3 aqui exatamente ele começou a consumir, tá? No caso desse Zener. E aí eu vou subindo ele para ver até onde ele vai com 0,10 de corrente. Ele ainda está indo. Aqui ele deu limitador de corrente. Então ele limitou com 3.76. Vocês estão vendo que eu estou aumentando a tensão aqui? E ele limita a corrente, ele continua alimentando o Zener em 3.73, só que limitada a corrente, ou seja, ele não, mesmo que eu suba aqui a tensão de saída, ele vai estar limitando a tensão
aqui devido à corrente que já está no limite selecionado. Então ele está até em vermelho aqui, CC, que ele está limitando por limite de corrente. Então essa daqui é uma das funções, tá, desse equipamento que eu achei bem legal. Então para algumas coisas eu consigo limitar a corrente e ele vai subir a tensão até o limite da corrente, ele não vai passar ou não vai ficar desligando, porque essa fonte aqui chega no limite dela de corrente e na verdade ela desabilita a tensão, ela não continua alimentando. Aqui ele continua alimentando, principalmente para encontrar aí alguns tipos de curto que eu encontro em placa que eu preciso continuar alimentando, mas com a corrente fixa, e nesse equipamento aqui, né, esse maior aqui, eu não consigo. E aqui eu vou pegar uma placa minha aqui, né, para fazer o teste aqui de corrente da parte da linha baixa aqui que vai para o processador, que às vezes a gente encontra uns problemas aqui cabeludos, né? Então eu vou colocar aqui as pontinhas de prova, como a corrente é baixa, então não tem problema. Só que esse equipamento ele me dá uma precisão muito legal, porque às vezes a gente encontra alguns defeitos e a gente precisa saber a corrente certa, se ele realmente está com problema ou não, e aí a gente não consegue saber. Porque no caso do outro equipamento, nós não temos a precisão que esse tem, e aí nós tínhamos que colocar, fazer aquela ligação aqui em série com o multímetro para a gente conseguir ter uma leitura mais exata, porque o multímetro ele consegue ter uma precisão melhor de corrente, né? Aqui eu consigo ficar monitorando, né? No caso, como eu tenho aqui 3 casas decimais de corrente, por exemplo, eu sei quando está normal e quando não está. Então eu tenho essa questão de operação, tem o consumo dele também, o watts que mostra aqui. No caso, eu alimentei a placa, vocês escutaram até o buzzer, né? Apitando, coloquei aqui em 5 volts mesmo, na parte do regulador, para a gente fazer o teste, que essa plaquinha que costuma ter alguns problemas no micro, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui, como eu já conheço, né? Vou colocar aqui no Datalog para ver se ele mostra. Quando a gente aciona a placa aqui, ela tem um tempo de processamento, então ela vai ler, ela tem uma corrente. E depois de um tempinho, ela dá uma caidinha mínima e se estabiliza aqui mais ou menos em 0,11, né? Como tá mostrando aí na tela. Ele cai um pouquinho a corrente, 0,12, 0,11. Só que nós já pegamos, por exemplo, aqui, na hora que seria para estabilizar a corrente, ele começava a subir, 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 chegava até 0,20. Só que isso era um problema no microcontrolador aqui da placa e a gente não conseguia pegar isso naquele outra fonte, né? Então aqui eu vou conseguir fazer esses testes e ter um diagnóstico um pouquinho mais preciso. E até mesmo alguns componentes com o tempo, às vezes a gente substitui, né, por causa que queima o uso, e aí começa a alterar também a corrente de consumo, porque às vezes o componente não é de boa qualidade, então a gente tem essas opções, por exemplo, aqui nesse equipamento. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí, da nossa fontezinha de bancada, eu posso dizer que é uma fonte de bancada, um gerenciador de energia de bancada extremamente pequeno, e útil, tá? Eu também não ia mostrar alguma coisa que não fosse útil. Pelo menos para mim aqui vai ser muito útil. Eu acredito que para a galera que trabalha tipo com Arduino, com projeto ou que está estudando a área da eletrônica, vale muito a pena porque o custo desse equipamento aqui ele não é alto. E eu precisei muito de um equipamento desse, não tinha. Mas na época que eu fazia técnico, por exemplo, ia fazer os trabalhos, ia fazer em grupo com o pessoal e não tinha um equipamento pequeno desse para poder estar levando, para ajudar nos testes, não tinha osciloscópios pequenos também para estar indo em conjunto com isso aqui para a gente poder fazer os projetos, né? Os trabalhos escolares, muito interessante. E eu vou deixar o link desse produto aí na descrição.
não se esqueça de dar aquele like, caso esse vídeo, se você tenha gostado desse vídeo, tá? E também se inscreve aí no nosso canal, que ajuda bastante até para o YouTube entender as métricas aí, também poder entregar esse vídeo para o pessoal que tem interesse nesse mesmo tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.